Júnior da Flor e ela. Lá nós temos esse hábito que, embora pareça simples, embora pareça talvez normal, mas nós precisamos a todo momento lembrarmos de quem nós somos. Eu sou do meu amado, da minha amada, e ele ou ela é meu, é minha. Porque às vezes a rotina do dia a dia nos faz esquecermos de todas essas coisas. A gente se preocupa com os filhos, a gente se preocupa com as tarefas domésticas, nós nos preocupamos com a nossa vida profissional, nós nos preocupamos com o nosso carro, nós nos preocupamos com a nossa casa, fazendo totalmente diferente daquela época lá do namoro, quando na verdade, naquele momento a moça se produzia toda para esperar pelo rapaz, e o rapaz se produzia tudo, colocava tudo de melhor para ir ao encontro da moça. Só que quando se casa, a gente acaba perdendo isso se não nos atentarmos. Então, por isso é importante você se lembrar que você é dela e ela é sua. Não por acaso a gente fala meu marido, minha mulher, é seu, é sua. A palavra de Deus nos diz que o solteiro ele cuida das coisas de como agradar ao Senhor, mas ao casado ele cuida de como agradar a esposa e o esposo. Esse tem que ser o nosso pensamento, esse tem que ser o nosso objetivo. Então, quero convidar vocês a uma reflexão em Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 5 e 6, que diz assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Acho que, de tanto que a gente vê isso acontecendo, nós vamos em casamentos de amigos, amigas, colegas, primos, familiares, às vezes até de desconhecidos, tem gente que vai, e a gente ouve tanto isso que acaba virando algo assim, normal nas nossas vidas. Mas se nós olharmos para esse versículo e captarmos a profundidade que existe nesse versículo, as coisas elas vão ser conduzidas de maneira totalmente diferente. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. A palavra de Deus nos diz que quem desprezou o próprio corpo, ou quem maltrata o próprio corpo, ou deixa o próprio corpo passar fome, passar necessidade, é isso que você é com a sua esposa, e é isso que você é com o seu esposo. Uma só carne. Então não existe essa, o problema é dele, ele que se vire para lá, ele que vai sair prejudicado. Estou nem aí, não. Se ele ou ela for prejudicado, você também será. Da mesma forma que se ele ou ela for abençoado, você também será. Isso é muito profundo. Sabe quem disse essas palavras aqui? Jesus. E é importante nós frisarmos isso, porque nos dias de hoje, a instituição casamento ela tem, a cada dia que passa, perdido a sua importância aos olhos do mundo. Nós, enquanto cristãos, nós sabemos da importância, mas no mundo não se dá essa importância. Muitas vezes o casamento ele é tratado como algo descartável, como algo que pode, hoje eu caso, amanhã eu descaso. Não. É algo que precisa ser refletido para ser levado a sério profundamente. Quando você se une a uma pessoa através do ato sexual, que é o que consuma o relacionamento, assim como Jesus falou, você se torna uma só carne com ela, um só indivíduo espiritualmente. No campo espiritual, vocês são uma só carne. E por isso que eu gostaria de frisar essa questão de Jesus ter dito isso. Porque o próprio Cristo, ele chama a atenção para a importância da família. Nos chama a atenção para que nós devamos olhar com outros olhos para o casamento, dar o devido valor para o casamento. Por mais que o mundo lá fora diga que o casamento está ultrapassado, por mais que o mundo lá fora diga que o casamento já não faz mais sentido, mas
Olhe com outros olhos para o casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E eu quero convidar vocês a uma reflexão. Por quê? Quando nós olhamos para o casamento, e o casamento ele pode ser visto do ponto de vista civil e do ponto de vista religioso. Tá? Em ambos os atos de casamento, os dois, eles terminam com a palavra sim. Com essa declaração afirmativa de que você deseja dividir uma vida com alguém. E eu quero convidar a você essa reflexão do que acontece depois deste sim. Porque tudo começa quando a cerimônia termina. Você esteve lá diante do juiz de paz, você esteve diante de um pastor, ou até mesmo diante de um padre, ou de qualquer outra pessoa que celebre o seu casamento. Ele vai concluir a cerimônia perguntando para vocês se vocês têm certeza que querem estar com essa pessoa para o resto da vida. E você vai dizer sim, porque nós estamos tomando e oficializando essa decisão. Mas talvez você vai dizer para mim, Antônio, mas eu não me casei, eu não estive lá no cartório, eu não estive diante de um pastor, eu não estive diante de um padre. E de fato nós reforçamos para a importância, né, de nós nos preocuparmos com isso. Nós queremos encorajar vocês a, quando puderem, oficializar, estar unido à sua mulher em matrimônio, estar unido ao seu esposo em matrimônio, principalmente para nós fecharmos brechas espirituais, porque enquanto isso acontece, você tem relações sexuais com a pessoa antes ou fora do casamento, as brechas espirituais elas ficam abertas e uma infinidade de coisas podem vir sobre a vida de vocês, uma infinidade de problemas pode vir sobre a vida de vocês. Mas o raciocínio que eu quero convidar a vocês esta noite é o que acontece depois do sim, porque tudo começa quando a cerimônia termina. Então, talvez você que ainda não tenha oficializado o seu relacionamento junto com seu esposo, com sua esposa, né? Com seu companheiro, com sua companheira, indiretamente você já disse sim, você está com ela dividindo uma vida, está com ele dividindo uma vida, e isso traz as mesmas responsabilidades, os mesmos desafios, os mesmos problemas, os mesmos obstáculos de quem já oficializou o seu relacionamento. Então eu volto a dizer, eu quero encorajar vocês, não fiquem sem oficializar o casamento de vocês. Tá? Eu quero abrir o nosso aspecto de raciocínio aqui, porque são desafios que acontecem na vida de todo o casal. Porque talvez nós venhamos ligar as nossas TVs e nós vamos ver lá os casais das histórias encantadas lá da Disney, e os Felizes para Sempre, ou talvez os filmes que nós assistamos. Nós vamos ver que talvez isso aí não acontece no meu casamento, é só lá. Não. No nosso casamento pode acontecer as coisas boas, assim como vão acontecer as coisas ruins também. Muitos desafios, eles vão começar a partir do momento que você decide estar com alguém. E eu quero fazer alusão agora ao voto que acontece no ato do matrimônio, quando você diz lá na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Isso não é por acaso que nós fazemos esse voto. Porque é quando esses problemas surgirem, é que o seu cônjuge, ele vai precisar de você. E existe uma coisa que acontece quando você diz sim, formal ou informalmente para uma pessoa, porque desde o momento que você nasce, desde o momento em que você entra neste mundo, você começa a adquirir experiências, você começa a adquirir situações, você começa a passar por situações que vão trazer aprendizado sobre a sua vida, você vai desenvolver várias circunstâncias que você vai trazer consigo para quando você for dividir uma vida com alguém. E a isso nós vamos chamar de bagagem emocional, que são os nossos desejos, sentimentos, convicções, expectativas, traumas. Tudo isso vem a reboque quando você decide dividir a vida com alguém. É como se você colocasse uma mochila nas costas e pegasse todas essas coisas, colocasse na sua mochila e partisse uma jornada com alguém, com uma companheira ou um companheiro. E isso que você está levando na sua mochila, ele vai influenciar positiva ou negativamente dentro do seu relacionamento. Então, é importante que eu e você, nós decidamos
com sabedoria aquilo que nós vamos levar para a nossa bagagem emocional, para nós dividirmos ao longo do caminho. Porque dentro da nossa mochila só devemos levar aquilo que vai ser produtivo para o nosso casamento. Há necessidade de maturidade para nós entendermos que aquilo que nós vivemos, as experiências que nós tivemos, as emoções que nós sentimos, as expectativas que nós criamos, não significam necessariamente que elas têm que ir para dentro de um relacionamento. Lembram-se do slide anterior? Tudo começa quando a cerimônia termina. E eu quero convidar você a essa reflexão esta noite. O que você tem levado, o que você trouxe na sua bagagem emocional que tem prejudicado o seu relacionamento, que tem prejudicado o seu casamento? Tem faltado maturidade? Tem faltado, às vezes, trato? Por exemplo, uma coisa muito comum que às vezes acontece, nós precisamos entender sobre isso, porque esposa não é mãe. E o esposo não é pai. Vocês conseguem observar como às vezes a gente entra para dentro de um relacionamento achando que a gente vai continuar tendo a nossa mãe, vai continuar tendo o nosso pai, com os nossos caprichos, com os nossos desejos, com as nossas manias, com os nossos chiliques, com os nossos mimos? Não. Em algum momento a sua esposa ou seu esposo, ele vai trazer você para a realidade, assim como você vai trazer ele ou ela para a realidade. Eles vão falar coisas que talvez a gente não queira ouvir. Por quê? Eles não são os nossos pais. Não são. E por isso a importância de nós decidirmos com carinho e cuidado sobre o que nós vamos levar na nossa bagagem emocional. Porque se você deixar lá na sua bagagem emocional os seus mimos, os seus caprichos, os seus desejos, as suas expectativas, a hora que chegar lá na frente que nós não tivermos essas expectativas supridas, não quero. Come, menino, não quero. Não é assim que a gente fazia com os nossos pais? Não come, vem cá, só um pouquinho. Seu esposo, sua esposa não vai fazer isso. E eu pergunto para vocês, o que nós vamos fazer depois disso? Isso é muito sério, porque se você observar as estatísticas, por que as pessoas separam? Você provavelmente já deve conhecer alguém, algum amigo, algum familiar que tenha se divorciado. Pergunta para ele, por que você separou? Talvez ela fale assim, incompatibilidade. O que é isso? Será que não faltou um pouco de... Eu gosto muito dessa palavra, né? Flexibilidade. Eu olho para minha mochila e falo, não, eu estou acostumado desse jeito, vai ser do meu jeito e pronto, acabou. Negativo. Não, você vai dizer, olha, meu amor, é o seguinte, eu penso de maneira diferente, nessa e nessa circunstância, dessa e dessa forma, desse jeito. O que você pensa? O que você tem a dizer? Como que nós podemos resolver esta situação? E aí você cede um pouquinho, ela cede um pouquinho, e os dois fazem a média. A média não é só mais dividir por 2? Não é? Tem que fazer a média, não é só soma não. Não é só pegar o do outro não. É média. Então, é muito importante nós refletirmos sobre isso. Nós pensarmos, porque o casamento ele é realmente difícil, mas vale a pena. E às vezes os problemas eles acabam sufocando e ofuscando as bênçãos e as benesses que nós temos tido. Os bônus que o casamento traz consigo. Isso é muito, muito comum. Mas nós precisamos inverter esse raciocínio e olhar para as coisas boas que têm acontecido ao longo do relacionamento e valorizarmos isso. Então, existe um versículo, Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz assim, olha, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Existe uma profundidade tão grande nesse versículo, tão grande, porque aqui o apóstolo Paulo, ele compara o relacionamento do homem e da mulher ao de Cristo com a igreja.
Cristo fez pela igreja? Vocês sabem me dizer? Ele morreu por ela. Ele entregou a sua vida por conta da igreja, para salvar a igreja. Por isso que ele fala assim, ó, minha igreja. Será que nós estamos nos orgulhando de falar minha mulher, minha esposa? Será que nós nos comportamos dessa forma? E aqui agora eu falo aos esposos, porque nós precisamos entender que quando nós entramos para um matrimônio, nós entramos para um relacionamento, a nossa esposa, ela deixa de ser a filhinha do papai, a princesa do papai dela, e passa a ser minha responsabilidade. E Paulo nos diz que Cristo morreu pela igreja. Será que nós, esposos, estamos dispostos a morrer pelas nossas esposas? E quando eu falo aqui de morrer, eu falo atenção no sentido de renúncia e abnegação. Existe um problema seríssimo e crônico dentro dos relacionamentos que se resume em uma palavra: orgulho. O orgulho de admitir erros prejudica a maioria dos relacionamentos. Verdade ou mentira? Porque às vezes você cometeu um erro, você falhou, e nós homens, nós temos essa dificuldade mesmo, nós temos uma dificuldade imensa de admitirmos que nós estamos errados. Não vou pedir para levantar a mão não, porque senão todo mundo, nós todos vamos levantar as nossas mãos. Porque temos realmente a dificuldade de assumirmos quando estamos errados. Renúncia, abnegação. É dessa forma, é dessa maneira que você dá a sua vida pela sua esposa. Olha, eu coloquei ali, ó. O esposo, ele é o protetor da esposa. O provedor. Quando nós falamos de provisão, não é só financeira, não. É provisão de carinho, provisão de afeto, provisão de palavras carinhosas. A Flor vai falar um pouquinho aqui depois sobre a questão das linguagens do amor. Você precisa identificar a forma como o seu esposo, sua esposa, e aqui eu vou falar da sua esposa, a sua esposa, ela entende o amor, ela se sente amada. Porque não significa necessariamente que a forma que você acha que está demonstrando amor para ela é a forma que ela está percebendo que está sendo amada. Então, às vezes a sua esposa, ela ficou nas tarefas domésticas ou no serviço o dia todo, não conversou com ninguém, ela quer chegar em casa, ela quer conversar. Então para, dá atenção para ela, conversa com ela. Mas não é a presença inócua, não. É aquela presença mesmo. Porque às vezes eu falo porque, se deixar, eu tenho facilidade para isso, tá? Eu tenho facilidade. Então eu me policio muito quando o irmão vem conversar comigo, porque realmente, olho no olho, olhar no olho, entender, perguntar. Não é só estar ali, não é verdade, tal, não. É entender para que ela perceba que está sendo amada. Isso é uma forma de amar. Aí você vai conversando, você vai interagindo. De vez em quando, achou no meio do caminho aí uma florzinha, vai lá, pega uma florzinha e leva para ela. Às vezes a grana está curta para comprar uma florzinha, vai lá, pega uma florzinha, leva para ela, compra um bombom, leva para ela. Né? Baratinho. Né? Fica aí a dica, porque talvez essa seja uma forma que a esposa se sinta amada. Talvez a esposa ela vai se sentir amada quando você chega e observa que a casa ela não conseguiu dar conta de tudo. Ao invés de você dizer, nossa, a casa está suja até agora, você vai lá, pega a vassourinha, dá aquela força. Quando a esposa, e aqui é uma opinião do Antônio, tá? Quando a esposa trabalha fora, o marido ele precisa entender que ele precisa dividir responsabilidade, não é ajudar. É dividir, porque a responsabilidade é sua também. A responsabilidade é nossa. Então, pensem sobre isso, esposos. Identifiquem como que você pode alimentar o tanque emocional, o tanque de amor da sua esposa. Então, pensem sobre isso, renúncia e abnegação. E agora eu quero convidar aqui
minha esposa, com Flor, vai estar trazendo mais algumas reflexões importantes para nós. Senhor para todos. No meio de ser rápido, não sou tão boa assim com as palavras como ele, mas espero que eu seja bem compreendida pelas irmãs. Eu vou estar falando para as mulheres agora. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre a sabedoria da mulher. Claro que a gente tem inúmeros assuntos que a gente poderia estar falando aqui hoje, mas a gente pincelou alguns assuntos que acredito que sejam importantes para a gente estar conversando. E aí eu trouxe esse texto bíblico que está em Provérbios 14:1, que diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Então a Bíblia está dizendo que nós mulheres, nós temos a capacidade de pegar um lar construído e destruir ele, ou pegar um lar que está totalmente destruído e construir ele. Quando nós vamos na Bíblia, nós vemos exemplos de duas mulheres. O primeiro exemplo de Esther. Foi uma mulher que salvou uma nação com a sua sabedoria. Uma mulher que conseguiu salvar um povo inteiro, porque ela tinha sabedoria que vinha de Deus. Mas a gente também tem um exemplo de uma mulher chamada Jezabel, que teve a condição de destruir uma nação. Por conta também da persuasão, e da facilidade que a mulher tem. Porque a mulher tem essa facilidade de chegar, de conversar, de convencer, Então que nós possamos usar essa capacidade que Deus nos deu. De chegar, de conversar, de conciliar, para que os nossos lares sejam construídos. E aí vocês podem falar, Flor, mas o meu lar não tem condição mais. Nós temos a capacidade de construir um lar. E eu queria trazer o exemplo de uma mulher, que eu acho que todo mundo deve conhecer ela, que é a mulher de Provérbios 31. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente fala, não é possível que essa mulher fazia isso tudo, Se a gente fosse pegar ela e trouxesse ela para os dias de hoje, ela seria empresária, ela teria um canal no YouTube de Faça Você Mesmo, porque a mulher costurava, ela fazia as coisas dentro de casa, ela teria dinheiro na bolsa de valores, porque ela sabia também de economia, de negociar dinheiro. Ela teria uma ONG, porque ela também se preocupava com os necessitados, ela também se preocupava com aqueles que estavam passando por um período de vulnerabilidade. Mas existe uma coisa que, dentre tudo isso, que eu ouvi que eu achei interessante, que a Bíblia fala que os filhos e o marido a elogiam, falando, olha, existem várias mulheres, mas você é a melhor. Porque quando a gente está no nosso trabalho, ou a gente está na nossa roda de amigo, é muito fácil a gente criar uma camada social. As coisas que às vezes irritam a gente fala, não preocupa não, isso acontece. Ou a gente está com os amigos, às vezes a gente não está naquele dia tão bom, mas a gente consegue disfarçar. Só que dentro dos nossos lares é o lugar que a gente realmente tira tudo. E a gente é a gente mesmo. Dentro de casa é que a gente se estressa às vezes muito mais fácil, que a gente às vezes fala as coisas que tá aqui, preso na garganta, e aí a gente vai pro nosso marido, pros filhos, e se estressa, e põe tudo para fora. E nós devemos pegar o exemplo dessa mulher, que dentro da casa, o lugar que ela era mais ela tinha o elogio do esposo, ela tinha o elogio dos filhos. E nós possamos ser essa mulher que dentro de casa, nosso marido fala, olha, pode ter qualquer mulher aí, mas você pra mim é a melhor. Porque dentro do lar da gente, é o lugar onde a gente tem que... É o lugar que a gente fica doido pra chegar em casa. A
A gente trabalha o dia inteiro, a gente fica assim, nossa, eu quero tanto chegar na minha casa, né, descansar, relaxar. E é tão bom, né, a gente chegar e ter alguém para receber a gente. E que nós possamos ser essas mulheres que quando o nosso marido chega cansado do serviço, ele fica feliz em olhar para a gente. Ao invés de ficar assim, ai meu Deus, vem ela falando de problema, de confusão. Mas que a gente seja essa mulher que sabe receber com carinho, com amor. Amém? Outro tema que eu queria falar, que aí o pastor até falou, né, que eu estaria pincelando um pouco, que é sobre a linguagem do amor. Né? A gente tem aí linguagens do amor, que é palavras de afirmação, atos de serviço, toque, como é que é? Me ajuda aí. Toque físico, palavras de afirmação, o atos de serviço, tempo de qualidade. Só que tem um que o homem, eu não sei se são todos, se você não tem, você é minoria, mas que a maioria dos homens tem, talvez não seja a principal, mas lá no fundo tem, é a palavra de afirmação, né? Os homens, eles gostam da mulher falar assim, nossa, você fez isso, eu não sei o que seria de mim se não fosse você, né? De elogiar, os homens, eles gostam de receber esse elogio, de receber esse retorno, né, das mulheres. E muitas das vezes a gente erra muito nisso. Porque às vezes você está cansado, às vezes você não está muito bem, aí seu marido vai lá, vou ajudar a minha esposa, vou lavar uma cozinha para ela. Aí ele chega com todo carinho, né, vai lá, lava, faz tudo, mas aí acontece de ficar uma panela ali em cima do fogão, né? Que não foi lavada, ou alguma coisa. E aí, ao invés da gente chegar e falar assim, meu amor, muito obrigada pela ajuda que você me deu, muito obrigada pelo apoio. E aí, na próxima vez, iria dando aquela ajustada, né? Não. Muitas das vezes a gente chega e fala, mas não serve para nada, não faz nada direito. E aí, qual é a alegria que o seu esposo vai ter de na próxima vez falar assim, nossa, minha esposa ficou tão feliz de eu ter feito aquilo que eu vou fazer mais vezes. Porque ele recebeu um elogio, ele recebeu uma palavra de afirmação. E ele, ao invés de fazer, você vai desestimular ele de ele fazer mais, de contribuir, tentar, talvez na próxima vez, fazer outra coisa. Então nós temos que ter sabedoria para elevarmos o ego do nosso esposo, porque a gente só tem a ganhar, gente, porque o homem, quando ele está feliz, ele retribui. Se você elogia, ele fica feliz, ele vai retribuir. E eu queria trazer um exemplo também de uma mulher que ela era muito boa nisso, na Bíblia, que é a mulher de Cantares. A mulher de Cantares, o tempo todo, ela estava elogiando o amado dela. O tempo todo ela estava enaltecendo as qualidades que o esposo dela tinha. Salomão era perfeito? Não, com certeza não. Mas ela não enfatizava isso. Mas ela enfatizava as qualidades que ele tinha. E de retorno, ele falava que ela era a melhor dentre todas. E ele tinha mulher, muitas, mas ele elogiava, falando que entre todas ela era a mais bela. Por quê? Porque ela também sabia como conquistar ele. E ela não só elogiava ele para o esposo, mas quando ela ia procurar ele, ela ia pedir ajuda, ela falava, olha, o meu amado, ele é assim, assim, assim. Então ela também elogiava o seu esposo para as outras pessoas. Porque muitas das vezes nós erramos nisso, que às vezes numa roda de conversa, a gente vai lá e fala um defeito do nosso esposo. E aí a gente desmoraliza na frente de outras pessoas. Ele não faz isso. Mas não, irmãos, a gente tem que ter sabedoria. Nosso esposo 100% ele vai ter erros. Mas que nós possamos saber
eu preciso de tratar alguma coisa? Tem um momento certo. Mas no demais, vamos elogiar os nossos maridos, vamos enaltecer as qualidades que eles têm. Terceiro, se te faz feliz, siga o seu coração. Hoje em dia a gente ouve muito isso, principalmente com esse movimento feminista, né, que a gente tem que fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem vontade e que a gente não deve dar satisfação para homem nenhum, né? Tem essa frase, eles falam, a gente tem que dar satisfação. E aí, às vezes, é uma coisa que você quer usar, mas que vai ferir o seu marido e você não está nem aí. Às vezes é um gasto a mais que você quer fazer, mas que vai prejudicar uma finança de casa e você sabe que seu marido reprova, mas você não está nem aí porque você quer fazer isso, você vai gastar. Só que é uma felicidade que dura pouco tempo, como o pastor disse, né? Quando um perde, todo mundo perde. E eu tinha colocado aqui, e ele também falou, que o casamento homem e mulher, a gente pode comparar com Cristo e a igreja. O Senhor, o tempo todo, ele fala que ele é o esposo e nós somos a noiva de Cristo. E Cristo, o tempo todo, ele nos chama à renúncia. Cristo, o tempo todo, ele nos chama a negar a nós mesmos. Mas nós sabemos que essa renúncia e que esse negar a nós mesmos pode ser ruim no momento, mas terá uma recompensa gloriosa. E assim é também no nosso casamento. Muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão de algo que a gente quer muito, mas que talvez não seja o momento. Às vezes abrir mão de um temperamento que está destruindo o relacionamento. E a gente abre mão e talvez seja ruim no momento, talvez não seja legal no momento. Mas a gente vai ver o nosso lar sendo construído, o nosso lar sendo edificado. Porque quando os dois estão em sintonia, eu vou abrir mão hoje, amanhã ele abre mão para mim também, quando ele souber que aquilo me machuca. E lá em Jeremias 17:9, ele vai falar que o coração do homem ele é enganoso. Então, o mundo hoje, ele tem nos ensinado o quê? Siga o seu coração. Faça o que você quer. Só que a Bíblia está nos dizendo para a gente não fazer isso. Porque o nosso coração é enganoso. E aí, muitas das vezes, aquilo que a gente acha que para a gente é bom nesse momento, nessa circunstância, vai nos trazer algo muito pior na frente. Eu falo que quando a serpente conversou com Eva, a serpente falou assim, olha, certamente você não morrerá. Pode ficar tranquila, pode comer. Só que ela não sentou e falou assim, olha Eva, se você comer, você vai ser expulsa do jardim. Se você comer, uma geração vai carregar o pecado por conta desse ato. Isso ele não contou. Só falou assim, olha, você não vai cair duro morto que não. Só que ele não falou da morte espiritual. E o mundo ele faz isso com a gente. Siga o seu coração, tá tudo certo. Só que ele não te conta as consequências disso. Então que nós possamos ter sabedoria, mulheres. E homens também, né? Pra gente... me faz feliz, mas faz feliz o meu cônjuge? Se não, vamos repensar. Cuidado com as amigas, né? Eu já botei ali um desenho ali, vocês já entenderem, né? Cuidado com as amigas da onça, né? Porque muitas das vezes nós temos o hábito de abrirmos nosso coração demais, né? Para as amigas, né? Então a gente tem alguém lá que não tem relacionamento com Deus. Uma frase que eu ouvi é: só pode me ouvir quem ouve o Senhor. A pessoa que tem relacionamento com Deus, eu converso, eu desabafo. Agora, a pessoa que não tem relacionamento com o Senhor, a gente tem que evitar. Porque muitas das vezes a gente abre tudo. A gente expõe o nosso relacionamento em todos os sentidos. Só que aí, do outro lado, a gente não conhece o coração da pessoa.
E aí, muitas das vezes, é uma moça solteira que não sabe o que é um casamento, que vai te aconselhar, e não tem uma experiência, não viveu aquilo, e você está ali pedindo conselhos. Às vezes é alguém que teve um casamento frustrado, e geralmente quem teve um casamento frustrado tenta te convencer que o casamento não presta, e aí enche você de, larga mesmo, não continua não, isso aí não vai dar certo. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente expõe, para quem a gente expõe. Coloquei também que a nossa casa, o nosso lar é o nosso santuário. A gente não pode abrir as portas da nossa casa para todo mundo entrar, para qualquer um entrar. Quando eu estou dizendo ali das amigas, às vezes a gente abre as portas e a amiga sente a vontade de entrar e sair, e chegar com a roupa que quiser, de fazer o que quiser dentro dos nossos lares. E a gente tem que ter sabedoria, a gente não pode dar brechas para que o inimigo ele entre. Então, se você está passando por período difícil no casamento, passando por dificuldade, procure uma ajuda pastoral. Procure alguém que realmente vai saber instruir vocês a estar tapando essas arestas, essas lacunas, para que o casamento de vocês sejam restaurados. Não desabafem com qualquer pessoa, porque talvez a amiga, pode estar querendo dar o bote ali, igual a onça ali, Então a gente tem que tomar cuidado. E para encerrar, vamos tentar ser mais objetivos. Eu acho que isso aí, não sei se são todas, mas eu me enquadro nisso, Muitas das vezes a gente tem dificuldade de expressar realmente o que a gente está pensando. E aí a gente joga o assunto, e aí a gente, na cabeça da gente, ele entendeu o que está acontecendo. E aí não faz a menor ideia do que está se passando, Às vezes, vou dar um exemplo, se vocês estão numa loja, aí vocês veem uma bolsa e falam assim, nossa, que bolsa linda. Nossa, amei essa bolsa. Eu gostaria tanto de ganhar essa bolsa. E aí vai falar assim, é bonita mesmo, vambora. Aí vocês vão embora. Aí a gente entra no segundo estágio, que é, a gente fecha a cara, Então, o segundo estágio, fechamos a cara. E aí ele pergunta, aconteceu alguma coisa? A gente fala, não aconteceu nada, A gente fala, não aconteceu nada não. E aí ele, nas tentativas de tentar descobrir, você fala, eu falei da bolsa e você não fez nada. Aí ele vira, mas você não me pediu. Na cabeça da gente estava mais do que pedido, A gente quer que ele fale assim, não, então pode deixar que eu te dou. Só que não, na cabeça deles, vocês só estão elogiando mesmo a bolsa, Então, a cabeça do homem e a cabeça da mulher funciona de forma diferente. E eu tive que aprender isso, porque eu sou dessas que às vezes jogava assim o assunto e esperava que ele resolvesse para mim. E agora, com algum tempo de casados, 13 anos, muitas coisas a gente já conseguiu ajustar. Hoje eu tenho mais liberdade de falar, eu estou com vontade de comer isso, estou com vontade de fazer isso, e a gente sentar e decidir juntos. Mas muitas das vezes eu errei, às vezes jogando o assunto, ele não entendendo, eu ficando chateada. E aí a gente tinha uma situação chata, conflitosa, por conta de às vezes uma bobeira nossa. Então, mulheres, homens não entendem muito bem essas entrelinhas que a gente lança. Então, se você quer, fala assim, você me dá? Eu tô com vontade de tomar um sorvete na rua, você me leva hoje? Porque às vezes a gente economiza estresse no relacionamento, e aí a gente aproveita esses momentos, Então, é isso que eu queria compartilhar com as irmãs. E aí eu trago de volta a palavra do pastor. A gente aprendeu a fazer média. A gente vai melhorando, Mas isso que ela disse é muito sério mesmo.
E nós homens precisamos estar atentos a esses sinais também, porque a comunicação ela é muito importante dentro do relacionamento. Nós falamos sobre isso no encontro passado, no segundo encontro, né? O pastor ele falou aqui sobre a frequência ali na transmissão de rádio fez com que toda uma mobilização que foi feita para incentivo aos batalhantes lá na guerra foi feita para motivá-los, eles não ouviram porque a frequência do rádio estava diferente. Então eles não ouviram todo aquele motivacional que foi enviado para eles. Então, nós precisamos refletir e entender que é importante realmente você estar atento aos sinais, e aí eu me incluo no pacote, né? Nós precisamos observar, atentos, tentar aprender, porque ela vai ceder, olha, quero, gostaria, mas não é porque ela está cedendo, não significa que a gente possa observar e falar, eu acho que de repente ela está querendo essa bolsa minha, eu acho que eu vou levar para ela. Outra linguagem de amor que a gente estava listando aqui é a linguagem dos presentes. Nem é sempre algo que a gente vai comprar, mas é algo que você vai presentear, como eu disse, da florzinha, do bombom, né? Então, você dizer para a pessoa que você pensou nela. E para a gente já caminhando para o término, eu quero convidar vocês a uma reflexão sobre o tempo. Tá? Salmos 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias até que alcemos e encontremos e achemos corações sábios. O tempo está passando. A cada dia que passa, um dia se foi e talvez você tenha perdido 24 horas. Somos insubstituíveis. Eu falei isso numa outra fala que fiz lá em Rio Pomba. 85% das coisas que nós fazemos, qualquer pessoa pode fazer. Arrumar uma casa, levar um filho na escola, pagar as contas, lavar o carro. 15% das coisas que nós fazemos, uma pessoa com certo grau de treinamento pode fazer. O nosso serviço profissional, talvez aquele reparo em casa, aquela lâmpada, aquele chuveiro, qualquer pessoa com certo grau de instrução vai conseguir fazer. Mas 5%, eu gostaria que vocês guardassem esse número. 5% das coisas que nós fazemos, ninguém pode fazer por nós. E nenhuma delas está relacionada a trabalho, a escola. Então é o tempo que você passa com a sua esposa, e aí agora eu falo dos filhos também, é o tempo que você passa com os seus filhos, é o tempo que você passa com a sua família, é o tempo que você passa com Deus. Ninguém pode substituir você nesses momentos. Então, nesse momento, você é insubstituível. E o tempo está assim, ó. Tic, tac, tic, tac, tic. E o tempo está passando. O seu pai, sua mãe, eles não vão viver para sempre, sogros e sogras. Os seus filhos, eles não vão ficar para sempre dentro da sua casa. Vai chegar um dia que os passarinhos vão criar asas e voar. Os nossos pais, seguindo a ordem natural das coisas, eles vão descansar. Sabe quem é que vai ficar? Eu e ela. Você e ele. Você e ela. Não é por acaso que Jesus disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Porque quando chegar nesse momento da vida, e ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. Você quer chegar lá sozinho ou com uma companhia para te ajudar a dividir esse momento, que não será fácil? Porque o tempo está